Então, pessoal, faltou na parte do RC a parte de integração e derivação. Então, eu vou colocar explicitamente aqui, mas a parte vai ser mais rápida, né? Então, ó, integração barra diferenciação com RC, né? E como é que funciona isso aqui, gente? A ideia é bem simples, na verdade, é o seguinte. A gente tem, no RC a gente tem dois elementos, né? O resistor e o capacitor. Então, esses elementos eles estão ligados por uma relação de derivada integral, né? Depende de para qual lado que você olha. Por exemplo, sua tensão que cai no resistor, ela é igual a RI, é proporcional à lei de Ohm, né? E a tensão de queda no capacitor é igual a Q sobre C, certo? E isso aqui é essencialmente 1 sobre C integral de I, de T', né? DT'. E eu posso falar a mesma coisa para o R, né? Eu posso escrever como seu VR, né? R dQ dt, né? Então aí, a ideia é a seguinte. Se eu falo, né? Qual é a ideia por trás tanto da derivação quanto da integração? Se eu falo o seguinte, ó, se eu tenho o seguinte ponto, o V2, né, ele vai ser sempre igual ou o VR, o VC nesse exemplo, né, ou V2 é igual ao VC. Ou igual ao VR, né, no outro exemplo, onde a posição dos, né, o V2 é igual ao VC nesse exemplo aqui em azul, e o V2 é igual ao VR no outro circuito, que é o circuito onde C e R estão invertidos, né? Esse aqui, no caso, ele é o passa baixa e o outro vai ser o oposto. Esse aqui é o passa alta, né? Frequência alta, ele entra... Não, esse é o passa baixa, desculpa. Frequência alta, o V2 está em curto com terra, né? Então, gente, como é que a gente vai ter diferenciação e integração com esse circuito? Para fazer isso, basta que você, nessa situação aqui em azul, você tenha que o V1 é aproximadamente VR. E a mesma coisa acontece com no outro caso, né? Você quer que o V1 seja aproximadamente igual ao VC. Porque se você tiver nessa situação aqui, que V2 é aproximadamente VC e V1 é aproximadamente VR, que é a situação que está aqui em azul, o que vai acontecer? Você vai estar numa situação onde o V2 é proporcional à carga e o V1 é proporcional à derivada da carga. Ou seja, o V2 é a integral do V1. Se você tiver nesse caso aqui em laranja, né, você tem uma situação que o V1 o V2, desculpa, é a resistência e o V1 é desculpa. O V2 é o VR, né, da resistência, é proporcional à derivada da carga. E o V1 é proporcional à própria carga, né? Então você vai ter um sistema que é diferenciador, né? Então esse aqui é o resumo, né? Então, trocando em miúdos, né? Vamos pegar esse exemplo, vamos colocar isso aqui, esses argumentos que eu dei um pouco mais explícitos, né? Nesse caso aqui, nesse caso do circuito que eu mostrei aí em esse RC aqui, né? O que acontece? Qual que é a função de transferência? Qual que é o diagrama de Bode dele para a transmissão, né? Isso aqui é F em escala log. Isso aqui vai ser o TDB, né? Como é que é esse esboço? É isso aqui, né? Certo? É um passa baixa, né? Isso aqui é mais ou menos a frequência de corte. Então, em que regiões a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, né? Nessa região aqui, certo? Nessas regiões aqui, ó. Essa região aqui acima dessa linha vermelha, por exemplo. Pode ser qualquer linha arbitrária. Estou colocando isso aqui como sendo... isso aqui vamos colocar menos 10 dB, por exemplo, né? Isso aqui seria menos 3 dB, a frequência de corte, né? Seria menos 3 dB. Um pouquinho mais para o lado aqui a frequência de corte. Então, quando você tem essa situação, o que acontece? O que acontece quando você atenua muito o sistema? Esse tipo de circuito. Quando você atenua, né? Quando... A atenuação é o mesmo argumento da fase, né? Quando há atenuação, o que acontece? O V2 é muito menor que o V1, certo? Isso implica
que o V1 nesse circuito vai ser aproximadamente igual a RI, né? Essa que é a implicação. Então, se V1 vai aproximadamente igual a RI, o que acontece? V2, né? Deixa eu escrever isso aqui mais aqui para o lado, né? O que acontece nessa situação aqui, né? V1 aproximadamente igual a RI. O V2 vai ser igual a Q sobre C sempre, né? Tudo bem? E ele vai ser igual a 1 sobre C integral de I dt, sempre também. Só que nesse caso, quem que é o I? É aproximadamente V1 sobre R. Então isso aqui dá 1 sobre RC integral de V1 T'. Vou tirar isso aqui. dt'. Essa que é a ideia. Então, deixa eu botar isso aqui um pouco para o lado, né? Nessa situação aqui, V1 vai ser aproximadamente igual a RI. Então, é isso no caso desse circuito, né? Eu quero o que acontece para o outro circuito, né? Para o passa alta, né? O que acontece para o passa alta? Para o passa alta, a gente vai ter que... o circuito é esse aqui, né? C e aqui R, tudo bem? V1, V2, né? Quando você pensa no caso em que o sinal está muito atenuado, significa que o V2, né, vai ser muito menor que o V1. Isso é que significa estar atenuado, como a gente tinha falado antes, né? Isso aqui significa estar atenuado. Nesse caso aqui, o que acontece é que o V2 vai ser igual a RI. Deixa eu botar o V1 primeiro, né? O V1, que é igual a Q sobre C mais RI, é aproximadamente Q sobre C, justamente porque V2 é menor que V1, né? E o V2 é igual a RI sempre, né? Para esse circuito. Então ele vai ser igual a RI. E como o I é a integral desculpa, o integral, ó. Como o I é a derivada da corrente, isso aqui vai ser R. Então, estou ficando louco. Como o I é a derivada da carga, isso aqui vai ser R dq dt, que é igual a R C dV1 dV2 dt. Então, significa o quê? Que esse circuito, isso aqui, ó, é algo extremamente simples, essa ideia dele ser um diferenciador, né? Então, isso aqui é um diferenciador. E só para ficar na mesma, né, mesma página aqui, eu vou copiar o que eu tinha feito antes para o passa baixo. Vou fazer a conta aqui de novo, mas é só um repeteco aqui, né? É o R, aqui é o C, aqui é o V2. E então o que acontece aqui, quando está atenuado, né, você tem justamente o V2, mesma relação, né? V2 muito menor que o V1, só que aqui inverte, né? Aqui o V1 ele vai ser igual, mesmo esquema, Q sobre C mais RI, mas aqui ele é aproximadamente Q sobre C, entendeu? Diferentemente, oh dear God, ele é aproximadamente RI, diferentemente desse outro caso, né? Porque ele vai se aproximar, como esse segundo aqui, né, é maior que o primeiro, quer dizer que esse valor aqui, nesse caso, é muito menor que esse. No primeiro caso, era o oposto. No primeiro caso, é esse valor aqui que é o primeiro, que é o segundo, desculpa, que é muito menor que esse. Então, aqui o V2, que vai ser igual a Q sobre C, é igual a, como Q é a integral da corrente, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre C integral de I de T', né? Até T, aí você pode botar um valor. Em geral, esse ponto aqui é um ponto arbitrário, né? Eu vou botar um T0 aqui, depende de onde você está. Quando você começa a fazer medida, então isso aqui passa a ser igual a 1 sobre RC. Sempre tem uma constante, né? Então a integral é sempre definida a menos de uma constante. Isso aqui passa a ser 1 sobre RC vezes integral de V1 de T'. Essa aqui é a ideia. Deixa eu escrever isso aí de baixo. Então isso aqui, né? Portanto, isso aqui, 2 de T vai ser 1 sobre RC integral
de V1 de telinha. Isso aqui vai ser o integrador, que é o que eu já tinha feito na outra questão. Só tem alguns detalhezinhos aqui em relação ao integrador e o diferenciador. Um detalhe é o seguinte, ó. Então, primeiro, o que significa ser atenuado, né? O atenuado, eu vou escrever aqui, ó, significa o que? Aqui significa que a frequência que você tá do seu circuito, né, da fonte, é muito, como é passa alta, né, ela é muito menor que a frequência de corte do circuito. Nesse caso aqui, significa o quê? Significa o oposto, né? Frequência de corte muito maior, frequência da fonte muito maior que a frequência de corte, porque é um passa baixa, né? E outro detalhe, que é realmente um detalhe, né? Quando você vê o diagrama de Bode do passa baixa, ele é isso aqui, né? Certo? Então, se você pegar uma frequência de corte, vamos supor, tá mais ou menos aqui. Se você pega uma frequência muito maior que a frequência de corte, vamos supor aqui, né, a frequência da fonte, e você olha para isso aqui seria a frequência, isso vale, note aqui que nessa curva, né, em todas essas contas aqui, eu não estou assumindo qualquer forma do sinal, né? Esse sinal V1 pode ser qualquer coisa, pode ser uma senoide, mas pode ser uma função quadrada, pode ser em princípio qualquer função. Como vocês viram naquele experimento, no experimento ali tem no experimento ali tem uma função colorentiana e ainda assim funciona, né? Porque para o passa baixa, ou seja, o integrador, né? Eu não escrevi aqui integrador. Você sempre está fazendo um integral, né? Porque se eu pego uma frequência de corte aqui, por exemplo, frequência de corte aqui e uma frequência do circuito aqui, né? Vamos botar em vermelho aqui de seguir as cores, né? E a frequência da fonte aqui, né? Quando você vai fazer que é eixo de frequência em escala log e aqui é o TDB, né? Quando você pega um sinal que é periódico, né? Mas ele não é uma senoide, ele vai ser uma soma de senoides com uma frequência múltiplo dessa frequência fundamental. Isso é o teorema de Fourier. Então, se eu pego uma frequência aqui, ó, que é o caso de uma passa alta, né? O meu sinal real vai ter vários componentes de frequência, mas todas vão estar aqui para cima. Então quer dizer que todas vão estar nessa região aqui de F maior que o F da fonte. Já para o passa baixa, para o diferenciador, isso não é verdade, né? O diferenciador é assim, ó. Então eu posso ter um sinal que tem uma frequência, digamos, 10 vezes menor que a frequência de corte, né? Teria um FC aqui, e eu tenho um sinal aqui em azul, que é 10 vezes menor, né? Então, quando eu for olhar para as frequências, né, que compõem ele, depois eu posso fazer talvez um vídeo sobre o teorema de Fourier, falar, mas isso não é fora do escopo do curso, então não é prioridade por agora. Mas o fato é que acaba que você distorce o sinal do diferenciador, né? Ele nem sempre, o fato de você ter a sua frequência fundamental dentro dessa condição aqui, não significa que todas as frequências vão estar dentro dessa condição. Já no integrador, não. No integrador, se você garante que a frequência fundamental está dentro dessas condições, todas as outras vão estar. E por isso, do ponto de vista de aplicação, às vezes o integrador ele é usado como num circuito de verdade, né, para aplicação. Um RC, né, o integrador passivo. Né? Mas o diferenciador passivo raramente é usado dessa forma. Em geral, você usa o circuito ativo, que é um circuito com op-amp, né, com amplificador operacional. Na verdade, o diferenciador, em geral, também é feito com op-amp, que ele é muito mais robusto, muito mais confiável, e ele serve para, em princípio, qualquer frequência. Né? Frequência aqui abaixo ele serve também. Tem outras limitações, né? Eles também têm limitações, mas não é uma limitação tão drástica quanto esse circuito passivo, que é um RC simples, né? Também ele tem problemas, o op-amp, que é que você precisa fazer alimentação, né? O circuito que ele demanda é que você ligue na tomada. O RC não, né? O RC só precisa da fonte. Tem outro detalhe aqui, que é o seguinte, em relação a esse cara aqui, ó, esse RC, que é um detalhe que eu sempre chamo a atenção, eu sempre procuro pelo menos chamar a atenção, que é isso aqui, ó. Tá vendo esse RC? Esse RC é o tempo de carga, né? Você pensar assim, o RC é o tempo de carga do capacitor, né? O tempo de carga, o R tal é igual a RC, é o tempo de carga do capacitor, é o tempo de carga do circuito, né? Carga. E, gente, ele aparece aqui porque
tem que ter uma... essas duas quantidades aqui, V1 e V2, tem a mesma dimensão, né? Ambas são tensão. E aqui tem um tempo, então tem que aparecer naturalmente uma constante dimensional aqui com unidade de tempo. A mesma coisa acontece aqui, né? Só que, claro, aqui o tempo está multiplicando, então esse RC tem que estar dividindo, aqui o tempo está dividindo, a derivada, esse RC tem que estar multiplicando. Então, eu acho que é isso, gente. Beleza, então.